começarmos a nossa conversa franca, por gentileza, pastor. Eu queria que os irmãos dessem uma salva de palmas para o nosso pastor brasileiro. Está lá o Eu sei que o pastor Oséias caiu o dinheiro aqui, ó, está multiplicando. É a oferta, irmãos. Pastor, pode ser. Por favor, cumprimente a igreja. Pai do Senhor, Senhor Saulo, meus irmãos. Primeiro eu quero agradecer por oportunizar esse momento aqui com a igreja Nova Resende, especial, com essa juventude. A gente está sempre aqui no culto, pregando, ensinando, falando. E por algumas vezes a gente tem a oportunidade de conversar com um irmão, com o outro, mas não com todo mundo junto, assim, e poder ser uma conversa que, como sempre tem que ser a nossa vida, que traga edificação para quem ouve. Então eu agradeço por essa oportunidade. Amém. E é um prazer para nós, pastor, ter essa conversa com o senhor hoje. Também essa igreja foi pastor novo, 6 anos, quase 6 anos. E certamente muitas perguntas nós, como igrejas, temos para fazer, temos dúvidas sobre a história. Nós pedimos para os jovens fazerem perguntas. Eu estou aqui com algumas delas. Mas primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da conversão do senhor, da história de vida do senhor, até porque a Kézia conta uma história interessante, quando vocês eram solteiros e jovens. Ela viu o senhor meio cabeludo, metade do corpo para fora, meio bêbado, parece, no carro. Eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco dessa conversão do senhor, de onde o senhor veio, o lar que o senhor nasceu, os pais e irmãos e a conversão do senhor. Se fosse a Kézia falando aqui, a coisa... A propósito, pastor, porque tem uma pergunta aqui, como o senhor conheceu a pastora Kézia? Se o senhor não falar conforme ela disse para nós lá sobre, nós vamos pedir para ela contar. Não tem nenhum problema. Não, fala mesmo. Pois é. Minha história, né? Acho que já contei muita coisa, mas tem muita coisa na minha vida que eu não gosto. Até alguns irmãos ali sabem isso, não é que eu não gosto. Eu não sou muito de trazer em evidência a parte ruim, né? A parte ruim, digamos assim. Mas só que a gente entende também que tudo que a gente viveu tem um propósito. Deus permite situações todas nos ensinam. Eu vou chegar lá no que eu estou falando, mas eu creio que para que os irmãos entendam, eu nasci num lar evangélico, né? E era um lar evangélico por uma razão que é muito interessante. Meu pai, ele era um homem assim, muito carismático na cidade, todo mundo se agradava muito do meu pai, até hoje falo sobre ele, mas ele tinha uma dificuldade na sua conduta moral. Ele tinha relacionamentos extraconjugal. E a minha mãe era uma mulher muito centrada, dona de casa, cuidadosa com os filhos. E meu pai um dia ele vai para a igreja e aceita Jesus, lá na igreja do pastor, que hoje eu sou pastor, né? O pastor Zé Alves. E ele aceitou Jesus e ficou com muito ardor por aquela fé. E minha mãe não queria, católica, e não queria de forma alguma nem visitar. E um dia, uma tia minha que está viva, hoje ela está de cama, ela é irmã de meu pai, ela passa na casa da mãe e diz assim: olha, moça, Deus está lá na igreja, vamos lá, vamos ver como é que é. Não vou, esse povo e tal, aquela coisa toda. Aí minha tia insistiu e ela foi: então vamos lá ver o que é isso. E minha mãe foi e ficou até hoje, nunca mais saiu. Aceitou Jesus naquele dia. E isso para mim é muito impactante, porque eu vejo assim um trabalho de Deus muito profundo. Porque meu pai, depois ele se desviou,
ele voltava, desviava, tinha essas suas dificuldades. Meu pai morreu com 34 anos de idade. Ele morreu de leucemia, né? A leucemia fez tratamento do que tinha na época, foi tratado em Campinas, mas não teve jeito. E ele morreu mesmo, eu fiquei com 1 ano de idade, tinha 1 ano. Meu irmão mais velho, Zé Lúcio, ele estava prestes a fazer acho que 14 anos. E nisso a minha mãe era crente. Então aquela conversão que ela foi aquele dia, aceitou Jesus, ela fez uma diferença e faz na vida de todos tremenda. Porque minha mãe decidiu que não sairia de casa para trabalhar, ganhava um salário mínimo, e ela conseguiu criar esses filhos com um pouco de recurso que tinha, para zelar de nós, e com isso ela transmitiu o que tinha mais precioso, que era a fé. Porque ela é uma mulher simples, mas uma mulher de uma fé extraordinária. É alguém que vive a fé de uma forma que não é influenciada pelas circunstâncias à sua volta. Ela tem convicção e segue plena. E com isso, ela foi nos levando para a igreja. Eu fui criado na escola dominical. Era um menino, as mães têm as crianças bastante arteiras. Fique tranquilo. Eu era muito, talvez o dobro do seu filho. Uma criança bastante arteira. Chegou um dia, nós estávamos brincando lá na igreja, tinha uma garagem, nós guardávamos o Fusca da igreja, e quando nós estávamos lá, de repente um dos meninos que nós estávamos brincando caiu do telhado em cima do Fusca. Você tem uma base como era a meninada daquela época. Mas cresci aprendendo na igreja, né? Você deitado às vezes debaixo dos bancos, e aquela mensagem, escola dominical, a Semari, que hoje está lá trabalhando junto como secretário, foi professor de escola dominical, e a gente cresceu até os 12 anos. A minha mãe conseguiu me levar para a igreja, mas com 12 anos de idade, eu tinha um primo, e ele tinha um barzinho, e eu fui ajudar nesse barzinho lá, de vez em quando, e aí eu já comecei a interessar por bebida. E eu lembro que um dia eu, escondido dele, coloquei uma bebida numa garrafinha e escondi num terreno vazio que tinha do outro lado. E a hora que eu saí, eu fui lá e peguei aquela bebida e levei para o beber. Aí cheguei lá em casa, eu escondi também no lugar lá de fora. E falei, mãe, eu vou sair. E fui beber. E aí, a partir dali começou uma trajetória envolvida com isso. Muito novo, 12 anos. Hoje, graças a Deus, a geração de pais tem conseguido mostrar um caminho novo para as crianças. E hoje a gente vê crianças de 12 anos com um ambiente bem tranquilo, dentro de casa, né? Vivendo de uma forma diferenciada. Isso é um sucesso. Mas naquela época as coisas eram um pouco diferentes. E aí eu comecei uma vida a partir dali de conhecer o mundo em todo sentido. Bebidas, namoradas, né? Que é o que se envolve aí fora. E aprofundei bastante. Nesse período que a tese do senhor quase ficou para fora do carro. Pois é. E pastor, mas e a conversão? Então, aí a conversão se deu nisso, porque eu estou contando um pouco dessa história em geral, porque tem um detalhe que é muito importante. Toda vez que eu estava, às vezes, bebendo ali, eu virava para aqueles amigos que estavam comigo e dizia, olha, meu lugar não é aqui, meu lugar é na igreja, é para lá que eu vou voltar a ter. E eles riam de mim, zombavam. Você, eu te conheço, você acha que você vai ser um crente? Não, meu lugar é lá. E eu tinha isso, sabe? Era uma coisa muito latente. Eu estava dizendo que ser criado dentro da igreja, de estar aqui sendo ensinado, o que isso faz diferença.
Por isso mesmo que às vezes se desvia um pouquinho, mas o desviado não tem paz. O desviado não serve nem para não ser crente, porque lá ele fica pensando na igreja, ele fica pensando, meu lugar não é aqui. E eu bêbado às vezes, pensando que eu tinha que voltar para a igreja. E eu vivi assim um tempo, vamos dizer, no vocabulário do mundo aí fora, um auge de qualquer jovem que ia se viver. Eu estava com 16 anos de idade, eu tinha 17. E eu tinha trabalhado no supermercado, eu saí daquele supermercado e fui procurar outro tipo de serviço, na época muito difícil, e tinha um amigo meu que tinha uma locadora, o outro tinha uma quitanda, dois amigos, e do lado de cima abriu uma farmácia, e essa farmácia era um presbiteriano. E esse rapaz, eu comecei a conversar com ele, e logo ele já conseguiu entender minha vida. E aí, a partir dali, ele começou a falar comigo: pai, você tem que voltar para a igreja, o teu lugar não é aqui. E ele fez uma coisa extraordinária, um presbiteriano. Eu disse assim: eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem na igreja. Ele diz assim: eu vou com você. Só que tem um detalhe: esse rapaz ele morava em Aliado, a esposa tinha ganhado veneno naqueles dias, e ele ia para o hotel de ônibus, ele tinha carro. E eu falei: você vai? Eu não vou. Aí ele veio de ônibus, eu nunca esqueci essa cena. Descendo do ônibus, a esposa com o nenenzinho recém-nascido no colo, ele carregando a bolsa para ir comigo na igreja, Assembleia de Deus. E ele não quis que eu fosse, nem tentou falar que eu deveria ir para o presbiteriano, mas para a igreja que eu tinha que sair, que era o meu lugar. E ele fez um amigo meu, que era um amigo mesmo, e foi junto. E ali começou, a partir daquele dia eu comecei a ir na igreja. Comecei a ir na igreja. E esse contexto que a Kézia citou, que você diz, esse amigo meu estava comigo. A gente tinha vivido muito um dia, e por volta de umas 9h30 da noite, nós estávamos com a cabeça muito, e eu tinha um cabelo comprido, gente, para acreditar nisso, coisa triste, né? Então eu tinha um cabelo comprido, e eu, dentro do carro, de repente, aquela história de querer sair para fora, e nem notei onde estava. Estava em frente à igreja Assembleia. E de repente eu saí, e o corpo para fora, aquele cabelo assim, e essa cena ficou na mente de muita gente ali, que sempre cita essa situação complexa. E aí, a conversão se deu de forma? E aí, que é o caso da conversão. E aí eu comecei na igreja, frequentar, mas eu tinha uma. Hoje tem que falar as coisas aqui, né? Eu tinha uma moça que era uma amiga. E eu gostava muito do jeito dela. E por um acaso, naqueles dias, ela decidiu namorar comigo. Eu não era moço que gostava de namorar assim, mas ela decidiu. E eu comecei na igreja. Falei: gente, agora como é que faz isso? E aí a Adna, o Vandinho e o Ricardo, eles fizeram algo extraordinário que tem que ser observado. Eu morava uma quadra, você sabe onde eu moro, ali até nós, minha mãe, da igreja, e eles iam de carro me buscar ver o culto. E não me davam entrega. Às vezes eu saía da igreja e ia para fora, bebia, mas no outro dia eu estava indo no culto de novo, porque eles me buscaram, eles me davam cerco para mim. E tinha a festa dos jovens em janeiro de 1999. Inclusive o pastor Samuel Bezerra estava pregando. Esteve agora lá no Pode Casar. E aí, o filho dele pregou no sábado, no domingo, foi o filho dele. Deus falou comigo de uma forma extraordinária. Mas eu não consegui voltar. Eu não consegui voltar por quê? Porque na minha cabeça, eu vou voltar para a igreja, mas eu estou com essa situação lá fora. Aí eu saí de dentro da igreja e acabou o culto chorando. Aí a Adria veio: o que está acontecendo, Zé? Não, preciso resolver uma coisa. E eu desci lá na praça, debaixo da Alterosa, e chorando, meus amigos: o que aconteceu? Eu falei: não, estou resolvendo a minha vida. E quando eu quero saber onde está fulana. E aí, quando eu encontrei ela,
eu chorando disse para ela, olha, eu não sei o que a gente tinha, mas se tinha alguma coisa, termina agora. Porque eu estou voltando para onde eu não deveria ter saído. E subi chorando, aí eu chorava mesmo. Mas não era de tristeza, era a maior alegria da vida. E quando eu cheguei na igreja, minha mãe, ela nunca fica na porta da igreja, ela sempre vai embora. E esse dia ela estava, minha irmã estava, mas eu não via ninguém. Eu queria o pastor. E naquele dia o pastor Josinho estava ali, igreja fechada. Aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu estou voltando para a igreja hoje. O senhor pode orar por mim? Aí ele disse, olha, está fechado aqui, vamos pedir para... Não, pastor, não precisa, eu só preciso que o senhor vá orar por mim. E aí lá na calçada, na porta da igreja, eu dobrei os meus joelhos ali, e ali eu regressei para a igreja, e estou firme até hoje. O senhor estava com quantos anos, pastor? Eu não tinha 17. Tinha 17. Foi em janeiro, eu ia fazer 17 em abril. Muito bem. Pastor, também o senhor é conhecido, para mim lá dentro de casa, em alguns meios, como o Osés Casamenteiro do Campo de Alterosa. Vou falar Santo Antônio aqui, porque nós não queremos disputa, né? Foi um casamento para todo mundo, mas, inclusive, parece que o olhar do senhor para a irmã Kézia começou com isso aí, o senhor queria arrumar um casamento para ela, não é isso? Eu era um jovem, sabe? Eu fui para a igreja e quando eu fui para a igreja, foram amigos lá em casa, que o contexto é fora, que me disse para mim assim, tem um que nunca esqueci essa frase, ele me olhou para mim e disse assim, Osés, eu não te dou 30 dias para você ficar lá, porque eu te conheço o que você tem de fora. E eu disse, você está enganado, eu não estou indo lá para nenhuma razão, eu estou indo para servir a Deus. Eu sempre queria. Eu fui para a igreja e eu queria ser um jovem que só queria Deus. Eu buscava, eu queria sentir a presença de Deus, porque eu tinha um detalhe, daqui a pouco eu conto nesse sentido. Eu sei que vai chegar lá na quarta chamada e aí eu falo sobre isso. E eu tinha aquele desejo ardente. E aí com isso, eu era chato. Eu era aquele jovem, um grupo de jovens chato para valer. Porque eu ficava pegando o pé das moças. Ficava pegando o pé no sentido assim, que elas tinham que ser crente, qualquer coisa que elas estivessem fazendo, que era. Eu acho que eu queria ser pastor ali, sabe? Já estava no instinto pastoral, eu queria ser pastor. E com isso também eu tinha esse negócio que eu sempre tenho de querer ver os outros casar. Né? Eu gosto de ver o povo casar. E eu ficava, com quem você gosta? Quem você não gosta? Olha, você tem que gostar de fulano. Ficava falando as moças. E aí, você quer que eu conte para ela? E ela é mais nova que eu. A Kézia tem 4 anos, né? 4 anos mais nova. E eu não olhava para ela como uma possibilidade de uma namorada, de jeito nenhum. Eu ainda dizia assim, quando eu for casar, eu quero uma mulher mais velha. Mulher mais velha, de cultura, eu não, menina nova não, porque quero fazer a obra de Deus e tal, aquela coisa toda, né? Aquela ilusão. E não vi ela, não vi a lembro da Kézia com 2 rabinhos, 2 chiquinhas, e cabelinho loirinho ali cantando ali, lembro, quando era criança, então não tinha essa possibilidade. E um dia, nós estamos na porta da igreja, e o jovem fica ali, né, conversando, e foi saindo um, saindo do outro, saindo um, saindo do outro, e eu amolando ela com um rapaz que tinha lá. Você gosta de fulano, né, tal, não sei o quê, por que você não namora fulano e tal? Não gosto, porque magrinho, assim, cinturinha desse tamanho. A menininha estava com uma saia vermelha, comprida, até lá no testa. Esqueça não. Estou achando que isso aqui agora é uma declaração de amor, Kézia. E ela na minha frente, eu amolando ela. Mas então você vai falar para o Júlio, você vai falar para mim de quem que você gosta, eu quero saber.
Ela botou as duas mãozinhas na cintura assim, gente. Ela tem um jeitinho de olhar assim, sabe, de lado assim, o cabelinho. Sabe, você quer saber mesmo quem eu gosto? Eu quero. Eu gosto de você. E pior, ela falou isso, virou as costas e foi embora. Deixou. Eu fiquei parecendo uma lagartixa presa na parede. Fiquei sem chão, olhando para ela subir assim. Ela foi no meio da pracinha ali para ir para a casa dela. Eu fiquei olhando dela. Acabou o cabelo, sem saber nem o que pensar. E aí, a partir desse momento, aí meus olhos mudaram totalmente no sentido da tese. E eu acho, Saulo, não, tenho certeza, que quem nos uniu de fato foi Deus. Deus tinha um projeto para a minha vida e para a vida dela, na nossa união. Então, não foi porque, né, começou dessa forma. E hoje nós estamos aqui fazendo 19 anos de casado, agora mês que vem, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bonita história, né, irmãos? Você consegue arrumar um casamento na porta da igreja. É o melhor lugar. É o melhor lugar, com certeza. Na igreja. Muito bem, pastor. Essa pergunta foi feita para alguns jovens. Como o senhor conheceu aqui, ela E com esses meninos dando uma briga aí, essas perguntas de jovem. E a propósito, se alguém não fez uma pergunta e mandou lá e quiser fazer, até os irmãos, alguma pergunta, dando tempo, nós fazemos questão de passar para o pastor responder. É só você chamar o Otávio, passar para ele, dar um pedaço de papel, você anota e nós vamos, é lógico, fazer uma escolha aqui para nós não colocarmos o pastor em situação de aperto. Ainda que o pastor, que eu falei isso no domingo, aí na terça-feira, irmãos, põe o pastor em aperto. Rapaz, tá vendo na minha frente uma coisa, longe de outra. Só que eu falo depois. Pastor, eu conheci o senhor em 2006, junho ou julho de 2006, quando eu estive pregando lá em Ariado, pastor Manuel. Até então, o senhor era um cooperador. Quando eu conheci o senhor, ele era cooperador. O senhor havia sido consagrado ao presbitério. Sim. Mas que uns meses depois, 3 ou 4 meses depois, o senhor foi pastorear a congregação de Alfenas. Mas qual foi a situação que levou o senhor a começar a ver que o senhor tinha se chamado do pastorado, se chamado para o ministério? Pois é, é aí que eu falo que eu voltaria na minha história de infância. Esse negócio, irmãos, de chamada é muito interessante, porque eu fui contar isso só agora há pouco tempo. É algo que eu guardei comigo e não falava, porque eu achava aquilo uma loucura. Eu, desviado da igreja, vivendo a vida que eu vivia e que eu disse, eu passava em frente à igreja, mas dentro de mim um negócio muito forte. Um dia você vai ser pastor. Um dia você vai ser pastor. E aquilo era muito forte dentro de mim, mas eu pensava assim que era coisa da minha cabeça. Depois que eu fui para a igreja, eu sentado no banco ali dos homens, dos jovens, eu olhava para o púlpito, dentro de mim, um dia você vai estar. Um dia você vai ser um pastor. E eu achava que era uma prepotência. Eu achava que talvez era um sentimento humano. Eu não conseguia entender que era o chamado. Só que, depois que eu fui para a igreja, se tivesse congresso, eu acho que os irmãos ficavam até com ciúmes de mim. Não tinha um pregador que não falava para você. Falava comigo, olha, eu te colocarei em tal lugar, dessa forma, ter uma obra contigo. E assim, teve situações de um ano, um pregador ministrar uma mensagem profética, no outro ano de outro pregador, e a mesma mensagem profética. E aí esse chamado, quando é um chamado, é muito natural. Então, a partir daquele momento, você entra para a igreja, tudo que precisa fazer, você quer fazer. É um instinto natural que Deus coloca.
E as coisas foram acontecendo, sem eu perceber, sem eu forçar a porta, sem eu ter uma intenção humana. De repente eu me vi envolvido na obra de Deus, e talvez não te fale disso hoje, mas foi de uma forma até muito rápida na minha vida. O senhor esteve pastoreando Alfenas por 6 anos? 7 anos. 7 anos, depois ficou quase 6 aqui, então em 13 anos, Deus moldou esse ministério e colocou o senhor hoje como presidente. Está 2 anos para 3 anos? 3 anos. 3 anos como presidente. Agora, dentro desse processo, pastor, nós somos feitos de camadas, né? No decorrer dos tempos, dos anos, Deus vai levantando pessoas que vai somando na nossa vida, nos dando a estrutura. Quando o senhor olha para trás hoje, o senhor vê homens que Deus usou, que foram importantes para que esse ministério fosse desenvolvido na vida do senhor, que hoje o senhor está na posição do senhor ser influência na vida de outros, né? Mas lá atrás outros influenciaram o senhor. É lógico que no decorrer da nossa vida sempre vai ter alguém ainda nos influenciando, mas lá naquele tempo, o senhor olha para trás, o senhor consegue ver pessoas que de alguma forma somaram para o senhor hoje estar aqui? Com certeza, e são várias pessoas, claro, mas assim, tem algumas em especial que fez uma diferença tremenda. Claro que tudo que eu tenho de fé, a minha maior inspiração sempre foi a minha mãe, sem sombra de dúvida. Mas, na obra de Deus, depois que eu voltei para a igreja, comecei a se envolver, eu tive, por exemplo, um líder de jovens que nem era um obreiro, mas foi alguém que fez a diferença na nossa geração como líder, porque ele soube entender os jovens, que foi o Noé. Noé foi um líder de jovem extraordinário. E é o secretário. Filho do pastor Zé Alves. Ele foi meu líder de jovem quando eu era jovem, e nós somos uma geração daquela que hoje muitos estão envolvidos na obra de Deus, porque ele foi uma pessoa dinâmica que conseguiu entender nós naquele tempo. Com ele, que era o segundo líder, que é o Juliceu. O Juliceu foi uma pessoa que sempre assim também teve um olhar de amor com os jovens. Ele sempre soube compreender. A casa dele sempre foi uma casa onde estava aberta para a juventude, e ele dirigia a congregação lá em cima, o Vale Cruzeiro, e ali era a nossa fornalha, né? É ali que a gente aprendeu, ali que a gente tinha oportunidade de fato para falar também, para pregar, para cantar. Então, o olhar dos jovens que o Juliceu teve fez uma diferença tremenda na minha vida. E depois eu trabalhei com ele como segundo líder de jovem, ele primeiro e eu como segundo líder. Então, tive essa experiência com ele. Eu tive o pastor Mário, que foi meu pastor desde a minha conversão até agora, e foi um homem que também deu oportunidades, que enxergou na minha vida um chamado, né? Se não tivesse enxergado, não teria condições de eu estar. Mas teve uma pessoa que Deus trouxe para a minha vida, que foi a virada de, como eu posso dizer, ele conseguiu me impactar por dentro no quesito visão, de enxergar, que foi o pastor Manuel Lima. O pastor Manuel Lima, quando ele veio para Alterosa, eu estava poucos anos de casado, né? Porque se conhecia através dele, foi isso? Ele deve ter vindo em 2006, acredito. Eu acho que foi um ano antes. 2005, 2005, se eu não me engano. E eu, naquela época, eu trabalhava na rádio de Alterosa, fazia programação, cuidava ali, então, e eu tive uma proximidade com ele, e com muitas conversas ele foi me mostrando uma visão que eu não enxergava. E aquilo fez um diferencial tremendo na minha vida. Desde depois que eu fui pastorear, sempre foi um ótimo conselheiro.
Pastor Manuel Lima, os irmãos devem conhecer, conhecem, né? Esteve até há poucos dias aqui no ensino. Também é um grande modelo do meu ministério, confiou também muito. Acho que hoje também estou no pastorado, no caso do pastor Manuel Lima. Então ele foi um agente importante nesse ministério, senhor. Se o senhor fosse julgar, foi uma pergunta que foi feita, e apontar uma pessoa, essa pessoa foi de suma importância para que eu seja quem eu sou, o senhor conseguiria apontar ou não consegue ver de tantos nomes que influenciou o senhor? Eu acho que de suma importância é o pastor Manuel Lima. De suma importância porque todos os outros que passaram fizeram diferença na minha vida. Mas o pastor Manuel Lima, ele tratou no interior. Porque se você não for tratado no interior, na tua visão, você não consegue chegar. Se a gente não se deixa, porque tem uma coisa só. A gente fala assim, ó, eu tenho tantas ovelhas lá. Só que tem uma coisa, às vezes não é tantas ovelhas, porque não é todos que se deixam ser pastoreado. Ovelha é quem deixa ser pastoreado, quem permite ser pastoreado. E ser pastoreado é você permitir que aquela pessoa que está sobre você tenha influência nos teus pensamentos, nas tuas intenções e na tua visão. É você confiar a tua vida a Ele. Isso é ser pastoreado. E eu permiti isso através do modo amigável e cortês e de uma crença tão viva do pastor Manuel, que ele me pastoreasse de certa forma. E a visão de obediência, né, pastor? Com o pastor certeza. Manuel tem uma visão de certa obediência, que se submeter à autoridade do líder, e o pastor Manuel consegue transmitir isso para nós, assim como conseguiu o senhor. Muito bem. Pastor, há uma pergunta que eu até disse ontem lá em Joá, numa pesquisa, que alguns anos atrás foi feito por um dos institutos de maior reputação na América do Norte, fizeram para os nossos pastores se eles tinham amigos, quantos amigos eles tinham, se eles tinham pessoas que eles confiavam. Coisa de 20 anos atrás, 30% dos pastores responderam que tinham amigos, pessoas em quem confiavam. Só que agora, nesse ano passado, apenas 17% dos pastores. Então a vida do pastor, ela é solitária. Foi feita essa pergunta. Muito se diz que o pastor é solitário. Como o Senhor lida com essa situação? Porque tem coisas que nós não podemos contar nem para a esposa. Não que não seja confiança, mas para não acarretá-la com essa carga negativa que muitas vezes nós carregamos. Como o senhor faz para lidar com essa situação? Essa é uma boa pergunta. De fato, a gente tem pessoas que a gente somos apaixonados. Eu convivo com muita gente e sou apaixonado por muita gente. Cada uma a gente tem um carinho imenso, uma forma de lidar. Mas quando chega o momento que você, como ser humano, que sou e que tenho as minhas fragilidades e tenho que me expor, porque é necessário se expor, é necessário se abrir, a gente fica com dificuldade de ter pessoas de fato que você possa fazer isso. Por quê? Porque quando a gente é livre, como a gente é, infelizmente muitas pessoas olham como se a gente fosse alguém que não tivesse essas fraquezas, não tivesse essas falhas. Isso traz uma limitação para a gente, para poder se abrir. E aí você acaba assim se sentindo tantas vezes no meio de uma multidão solitário. Solitário por quê? Porque a tua fragilidade, ela não tem como buscar um amparo humano em alguém. Então, de fato, é um problema que a gente lida de que forma? Buscando socorro em Deus. A esposa é uma grande amiga, a minha confidente, mas como você disse, há coisas
você não vai sobrecarregar ela. Mas, porém, é uma grande amiga. E a gente tem alguns amigos, sim, né, que ter confiança. Não são muitos, não é confiança, talvez a palavra confiança, ela soe ruim aqui porque coloca os outros sem confiança. Não é confiança, mas é alguém que você tenha a liberdade de se expor de fato. Isso faz toda a diferença. Todos nós temos limitações e temos as nossas fraquezas, que nós lutamos contra elas. Muitas vezes o rebanho do pastor acha que é um super-homem, que não tem problemas, né? E nós temos tudo isso. E é complicado que você tem que conversar, porque, por exemplo, perguntaram aqui, o senhor tem amigos chegados que são membros comuns da igreja? Talvez, eu não sei qual foi a visão da pessoa que perguntou, porque amigos tem, creio que tem, mas não ao ponto de você poder se abrir. Por exemplo, na minha vida, eu já, uma vez, numa situação muito complicada, eu procurei um membro da igreja e me abri com ele. Depois eu me decepcionei com o resultado daquilo. Então isso talvez é o que leva o ministério, o pastor, a gente se trancar de si, sofrer sozinho. Com certeza é isso, porque você tem uma missão. A missão que Deus te deu é o zelo pelas vidas. E você fica com medo de que aquela sua situação particular possa ferir a fé daquela pessoa. Apesar daquela pessoa ser prejudicada por aquela situação particular sua. Então isso faz você se retrair sempre. Você precisa, a gente precisa traçar um plano diário de descarregar em Deus, para que você não chegue no limite que você precisa do humano. Porque a hora que você precisa do humano, você fica nessa dificuldade de se expor de fato, de se abrir de fato como precisava ser. Há uma questão, pastor, uns anos atrás, numa igreja que eu pastoreei, que havia um irmão que não importava o culto que fosse, ele esperava até o final, esperava todo mundo, eu atendi todo mundo, podia conversar comigo. Depois, futuramente, dizer, pastor, o senhor dá muita atenção para fulano. Eu disse para ele assim, fiz uma pergunta: Deus tem filhos queridos? Deus gosta mais de um do que um dos outros? Ele disse para mim, não. Falei, então por que Deus dá mais para uns do que para outros? Não é porque esse que recebe mais busca mais? Que nessa questão de amizade, muitas vezes alguém pode falar assim, o pastor, o secretário, o presidente, e há aquela pessoa que dá mais atenção, que está mais disposto. E certamente alguém fala assim, o pastor está dando mais preferência para um do que para outro. Isso acontece? Totalmente. Totalmente. Quem é visto é lembrado. Não tem jeito. Você ama todos por igual. É bom o pai e a mãe. Não muda nada. Tem filhos que falam assim, a mãe gosta mais de fulano. Não, ele gosta igual. Mas aquele filho é o que preocupa com ela. É o que liga todo dia. É aquele que preocupa se ela está doente, se ela não está. É aquele que às vezes nem faz isso, mas tem uma forma de dar uma atenção que aquela mãe se sente cuidada pelo filho. E na igreja do mesmo jeito. Aqui, se for para a gente dar a vida pelo povo, a gente dá. Mas sempre vai ter alguém que está mais perto, não tem jeito. Por quê? Porque aquela pessoa se preocupa mais com você. Ela está sempre ali perto, arrumando uma forma para te amenizar o teu sofrimento. E uma outra coisa muito importante nisso, na obra de Deus tem uma coisa assim, a gente como pastor, a gente depende de todos, do auxílio. E tem gente que você fala para ele assim, fulano, você pode fazer isso? Ou não posso, porque não sei o que, não sei o que. Você fala uma segunda vez, mas sempre tem uma dificuldade para fazer o que você precisa de ajuda. Já tem uns que ele nunca te fala não. Ele sempre está pronto para fazer o que precisa. Então, querendo ou não, quando você precisa, quem vai vir na sua cabeça? Aquele que está sendo escolhido. Aquele que está sendo escolhido.
Aí alguém interpreta isso mal. Ah, não, mas o pastor faz acepção de pessoa. Não faz. Aqueles que estão auxiliando, ou membros que se dispõem mais. Mas agora, o pastoreio, o cuidado, o amor, não tem jeito, não muda nada. Muito bem, pastor, o senhor pastoreou então Alfenas, pastoreou Nova Resende, hoje pastoreou o Campo como presidente. Todas as igrejas são iguais? Nenhuma igual. Nenhuma. Totalmente assim. Claro, característica é tudo a obra de Deus, tudo tem ali as suas necessidades, mas a lida é totalmente diferente. É impressionante. E eu acho que é diferente pelo momento que você está também. Porque daquilo que você pode oferecer. Eu falo com pastores, Deus traz para a igreja para que ela seja trabalhada na característica que aquele pastor tem. Cada um que passa por aqui, ele deixa algo dele para o povo. Aqui, estamos falando com esse público, tem pessoas aqui que foram pastoreadas pelo pastor Jerônimo. Tem. E ela tem características do pastor Jerônimo nela. Tem pessoas aqui que foram pastoreadas pelo pastor Joaquim Augusto. Tem características do pastor Joaquim Augusto nela. Pastoreadas pelo pastor Zé Joaquim. Você vai achar traços do pastor Zé Joaquim. Tem pessoas que foram pastoreadas pelo pastor Wainer, que aqui está. E você vai achar traços do pastor Wainer. Tem pessoas que foram pastoreadas por mim. Tem traços do Leonel. Pelo pastor Antonias. Tem traços por você agora. E cada um desses pastores que vem, ele vai trazendo molde para a igreja, para a noiva do cordeiro, para o corpo de Cristo. Né? Então, cada igreja é um desafio diferente. A Alfenas, a primeira igreja, eu fui consagrado, como você disse, em 2007, de fato, dia 18 de fevereiro de 2007, no dia 13 de agosto, alguns meses depois, eu fui para Alfenas pastorear. E a primeira igreja, aquela vontade, aquele desejo, aquela descoberta, eu gastava em Alfenas, a cada 3 meses, um par de sapatos, velho inevitável, furava a escola, traçava aquela cidade para lá e para cá, andando, e eu com a Kézia foi pastorear, tinha 21 anos, novinha, e era uma coisa assim, aquela sede, aquela vontade, aquele desejo, mas eu errei demais para aprender. Errei muito. Eu louvo a Deus pelos obreiros que teve ali, que teve paciência comigo, que esteve sempre do meu lado. Tudo que você sabe, lá se pastoreou, era cheio de pessoas mais idosas, trouxe uma grande experiência para mim. Quando eu chego aqui em Nova Resende, eu encontro uma igreja mais jovial. Aqui um dia eu estava trabalhando aqui nesse refeitório, os meninos estavam no andaime, aí eu, por nada, comecei a perguntar a idade. Tudo casado, cara. 23, 22. O mais velho tinha 27. Eu falei, eu sou um idoso aqui, com 32 que eu cheguei. Então, é uma igreja jovial, então foi um desafio diferente. Né? A gente conseguiu, assim, aprender muito aqui, também passar alguma coisa, que agora já não era um menino mais. Agora eu já era um pastor, já tinha uma história, então foi algo assim, diferente. E agora o Terosa, outro mundo. E Alfenas, eu tenho um testemunho do seu irmão, na verdade eu vi a Kézia contar. Ela que é dos testemunhos, eu sou fraco para contar assim. O senhor deixou ela numa fila de loja para comprar um sapato sem ter dinheiro, o senhor foi para a praça. Eu acho que por esse testemunho assim, serve para a edificação da igreja, tem pessoas aqui, talvez que estão a primeira vez, ou convidados, do norte, do norte, estão querendo todo o suporte. Eu acho que cada lugar tem alguma coisa que marca. Eu não sei se é esse o testemunho que marca a vida de vocês lá, mas esse seria o que marca ou tem outro que marca mais? Eu acho que lá foi números, assim, porque a parte de dependência de Deus em Alfenas foi
uma coisa espetacular, porque era uma igreja muito necessitada, o recurso era muito limitado e a gente vivia muito disso, na dificuldade. Mas sim, é um testemunho forte. Tinha aquele saldão que a loja faz todo ano lá, e isso foi no Clube 15, ali em Alfenas, no centro. E a gente foi, e ela precisando de sapato, eu também, e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, e o Olivel estava falando com nós, né? E aí eu falei, vocês dois vão lá para a fila. Mas vai fazer o que lá? Não, Deus vai com jeito. E eu fui lá para o banco, na praça, sentei lá e falei com Deus. E de repente meu celular toca. Alguém dizendo, olha, vai lá na sua conta que tem o dinheiro que eu pus para você. O Banco do Brasil era em frente, lá tirei o dinheiro. E ele foi lá e comprou um sapato. Então, Deus, né? E Ele dá essa fé para a gente. E aqui, pastor, qual o testemunho ficou marcante da pessoa aqui, da irmã Kézia, da família aqui na Alfenas? Olha, pastor Saulo, aqui também, como lá, foi inúmeras situações, mas eu digo que o que mais marcou em Nova Resende, eu acredito que foi o acolhimento. Eu senti acolhido por essa igreja. E é uma coisa assim que quando eu digo isso, por exemplo, quando eu tombei o carro ali, na Serra, para mim foi assim, agora, né, minha mãe dentro, foi muito impactante. E a forma que os irmãos se preocuparam comigo naquele instante, naquele momento, a forma de expressão desse povo, a questão financeira no sentido de ajudar a comprar outro carro, foi uma bênção, impactante. Mas a expressão de acolhimento, de cuidado naquele momento, da minha dificuldade, que marcou minha vida, e isso eu levo comigo para sempre, sabe? De sentir assim, eu estava como pastor e aquele povo me viu como pastor deles e me protegeu quando eu precisei ser protegido. Então, esse é o testemunho mais forte que eu levo daqui de Nova Resende, de sentir o cuidado para esse povo, como eles cuidaram de mim nas minhas dificuldades que eu vivi naquele momento. Em Alterosa, o senhor já tem hoje algo que marcou o senhor? Alterosa tem sido algo extraordinário, sabe? Eu não sou uma pessoa assim de ficar às vezes contando, porque essa tem uma memória espetacular, ela conta detalhes. Eu não sou muito. Até ela falou, quando nós estávamos vindo, Zé, detalhe as coisas, você passa por cima, e o detalhe que faz a diferença. Mas eu sou assim, fraco nisso mesmo. Mas a Alterosa, a parte mais marcante, eu acho que vai ser difícil de se superar, foi o desafio da Covid. O desafio da Covid em Alterosa foi algo que exigiu de mim uma força que eu não tinha. Deus me capacitou de uma forma que eu consegui, talvez, acolher o povo que eu nem podia estar perto, dar o suporte para um povo que estava isolado, vivendo percas lastimáveis, fazendo culto fúnebre e passando na frente da igreja, e tendo que se posicionar, ir para a internet para orar pelo povo, e você vê a mão de Deus cuidando, e daqui a pouco eu cheguei época em Alterosa e eu tinha uma lista dentro de casa, a Kézia com Covid dentro de casa, eu não peguei, para a glória de Deus, ela com Covid comigo, e eu pegava, tinha uma lista com, se não me engano, 53 pessoas da igreja, todas contaminadas, obreiros do campo, né, como o pastor Donias, que quase foi à morte, o pastor Isnar, e aquilo foi um choque muito forte para o meu ministério, de eu ter sentir aquele peso, todo mundo doente nas costas, de ter que dar uma resposta espiritual para aquele povo, de estar orando. Aquele dia que eu fui na porta do hospital, lá da Santa Casa, e Passos com Adonias,
Eu vi ele pela tela, orei pela tela no celular, e aquele dia eu senti que Deus estava operando um milagre ali, estava levantando ele daquele coma, e isso tudo para mim surgiu assim, talvez de sentir Deus numa intimidade que eu ainda não tinha sentido, mesmo com os anos de pastoreado. Então, eu acho que para a vida fica esse momento, dificilmente será superado, uma experiência tão marcante, tão forte como foi. Perdeu o pastor vice-presidente, pastor Lico, uma pessoa que eu acabei errando, não citando o nome dele também, porque ele foi alguém que foi ter diferença na minha juventude. Todas as vezes que ele me dava oportunidade, às vezes a gente falando errado, de uma forma que não era adequada, ele batia nas minhas costas e dizia que parava. Parece que eu vi o Billy Graham pregando. Ele acreditava, sabe? E quem esperava que no final ele seria a pessoa que me colocaria, que Deus usaria para me colocar como presidente desse campo, trabalhar com ele de junho até janeiro, como meu vice-presidente. Fizemos a posse do mandato novo, se não me engano, dia 4 de janeiro. E no dia 16 de janeiro nós estamos fazendo o velório dele na porta da igreja. Então, é coisas assim, é um homem que deixou saudade, um homem que me inspira até hoje. Nunca foi uma pessoa que subiu lá em cima, mas também nunca foi um homem que desceu lá embaixo. Foi um homem que manteve a sua vida sempre constante. E é um diferencial para todos nós. Glória a Deus. Meus irmãos, nós tivéssemos amarrado, eu ia falar que nós vamos entrar para os comerciais. Mas como nós estamos no culto, nós vamos louvar a Deus pedindo no grupo de louvor. Cantar para cada um. Eu sei que vocês só tinham preparado 2. Enquanto eles cantam, o pastor José vai descansar a voz, né? Essa voz do locutor. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. E nós vamos contribuir com nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Oferte uma alegria, irmãos, que você está fazendo para o reino e da obra de Deus.